né, no particular, e fala assim, conta, né, o que vocês estão passando. E aí eu fico por dentro, Jesus amado, olha só. Olha o que essa mulher está passando. Não é que é igualzinho que eu já passei? E aí eu fico assim, com o coração quentinho, sabe? Porque para alguma coisa a minha vida está servindo. Alguma coisa muito especial. Não é o dia a dia, sabe? O dia a dia, não que, assim, não diminuindo o nosso dia a dia. Tudo é maravilhoso, sabe? Até as lutas também trazem bênção para a nossa vida. Mas quando alguém divide alguma dor que eu já passei, eu entendo sobre propósito. E eu estava falando aqui para as meninas em off, né? Que essa pastinha mesmo, que não é pastinha, é uma baita de uma pasta, ela faz parte do testemunho de vida, né? Então, tudo que a gente passa, quantas vezes eu tive reuniões em alguns lugares, e quando eu, assim, ó, entrei dentro do carro e comecei a chorar, sabe? Porque durante a reunião, Deus dava uma direção, né? Fala sobre isso. Eu, meu Deus, vou ter que falar sobre isso. Eu não quero, né? Eu vou abrir minha vida, eu vou falar das minhas pataquadas, né? Ou vou falar a respeito de coisas que já passaram. Falar disso de novo, Deus, né? E aí eu, assim, ó, brigava com ele lá em espírito, né? Falo, não falo, falo, não falo. Fica aquela luta, mas eu acabava obedecendo. E no final das reuniões vinha alguém, né? Vi, você falou exatamente aquilo que eu estou passando. Vi, você não tem noção como você me trouxe esperança contando o que você contou. Então, quando vier um pensamento assim, ó, ele é bem assim, ó, bem suave, não é nada de empurrar, não, viu? É um pensamento, falar, faz isso, faz aquilo. Ó, fala disso para ela. Ó, manda esse versículo no WhatsApp. Irmã, obedece. Porque vou falar todas as vezes que eu obedeci e já aprendi, eu obedeço, sabe? Eu fico ali naquela luta, mas eu faço. Todas as vezes que eu obedeci, gerou vida, gerou salvação, sabe? Então, mesmo das suas pataquadas, sabe? Ah, eu sou uma mulher que estou sendo tratada nessa área, eu tenho vergonha de falar. Nossa, eu tenho problema com ira. Nossa, eu tenho problema com falar demais. Irmã, eu vou falar para você uma coisa. Todas, assim, ó, com bastante S, todas as vezes que eu falo das minhas limitações, das coisas que eu já passei, difíceis e às vezes até que me envergonham, tudo gera vida. E quando você, assim, igual eu, quantas vezes eu subi, assim, montei no carro e lembrei do que tinha acontecido, né, de uma mulher que me procurou, ou de alguém que foi tocado, ou de alguém, assim, ó, que estava desesperada e teve esperança. Meninas, todas as vezes eu fico muito feliz. E eu entendo o porquê que Deus permitiu. Vocês sabem que uma vez, lá atrás, assim, logo que eu me firmei mesmo com Deus, eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor permitiu eu passar pelo abuso na minha infância? Meu Deus, eu via minhas fotos, né? Eu falava, eu era tão bonitinha, eu era tão delicadinha, eu era tão teninha, Deus. Mas eu não falei desse jeito com Deus, não, viu? Falei bem nervosa com ele. Eu falei, por que o Senhor permitiu? E aí eu falei eu caí na besteira de falar, me mostra o seu coração. Menina do céu. Eu senti uma dor, mas uma dor no peito, e eu não era uma dor espiritual, uma dor física. O meu peito, o meu coração parecia que tinha alguém fazendo isso daqui, assim, ó, espremendo. Começou a me dar um desespero, e eu não entendi. Eu falava, gente, o que está acontecendo? Eu tinha esquecido, foi um pensamento, né? E aí eu estava, quando eu percebi, eu estava urrando na presença do Senhor, chorando compulsivamente.
E aí eu chorei, a ponto de deitar no chão para chorar, sabe? Porque eu lembrava da cena e eu chorava. E eu lembrava de um detalhe, lembrava de outro, lembrava do cheiro. Porque quem abusou de mim foi um borracheiro. E ele limpava a mãozinha dele com gasolina antes de mexer comigo. Então doía, sabe? Ardia, porque era gasolina, né? E todas as vezes que eu abastecia o carro, vinha aquele cheiro, eu voltava naquela cena. E nesse dia específico, enquanto doía o meu coração, enquanto eu chorava de dor no chão, eu e ele, eu senti o cheiro da gasolina. E aí, na hora, eu lembrei o que é. E aí, lembrei a ação doida que eu fiz de sentir o que Deus sentia. E quando caiu a minha ficha de que a gasolina estava ali, eu lembrei, eu pedi para sentir o que Deus sentiu. E na hora, eram assim, ó, instantes. Na hora que eu senti o cheiro, eu lembrei do que eu pedi e eu recebi um recado, assim, audível de Deus no meu coração. Mas foi audível, como se alguém tivesse do meu lado e falasse assim, falasse no meu ouvido, assim, ó, uma voz muito forte, mas ao mesmo tempo, pensa numa paz. E aí eu só ouvi assim, eu estava lá. Rapaz do céu. Pensa, eu nem sei porque que eu tô falando isso, mas eu tô falando, tá, gente? A gente já tá em reunião. E aí eu escutei isso, eu estava lá. E ao mesmo tempo do eu estava lá, eu também senti, assim, de como um pai, como uma mãe, observando a cena, e assim, ó, com o coração, eu vou deixar, porque isso vai te fazer forte. E junto com te fazer forte, isso vai gerar testemunho. Gente, foi uma das experiências mais doidas que eu senti. Assim, ó, mais doidas que eu vivenciei, porque tudo foi tão intenso, tão real. E aí, depois dessa doideira de estar com Deus, de estar vivenciando aquela dor de novo, meu coração foi acalmando. E eu entendi de que toda nossa dor gera testemunho. Irmãs, toda, sem exceção, vergonha, dor, medo, tudo é matéria-prima no reino espiritual. Tudo, sem exceção. Então, às vezes, o dia que você foi traída, vai gerar testemunho. Pode, porque você pode ou não abrir a sua boca. É uma escolha nossa. Porque eu podia muito bem ficar dentro da minha casa, estar sarada, mas não falar. E Deus é tão amoroso que ele entende até isso, tá, meninas? Então, tudo bem para Deus. Mas se a gente abre a boca e começa a testemunhar, vocês não têm noção da vida que gera um testemunho. E vou falar outra coisa para vocês. Todas as vezes que eu falo, eu sou um pouquinho mais curada. Um pouquinho mais. Hoje, eu só tenho, assim, a lembrança. Como se fosse sabe, um raladinho que você foi tirando a casquinha, e de tanto tirar a casquinha, ele ficou mais fundo, né? De vez em quando a gente faz isso com as nossas vidas, com as nossas dores. De vez em quando a gente vai lá e tira a casca. E vai de novo e tira a casca. E nunca consegue sarar essa ferida. E aí, de tanto você ficar tirando a casca, eu não sei se vocês têm essas marquinhas, fica cicatrizado, mas fica uma manchinha branca. Não é o mesmo tom da pele, não é assim? E uma vez eu pensando a respeito disso,
E Deus ministrou meu coração, sabe? Porque muitas vezes a gente fica lá tirando a casca da ferida, toda hora. Ai, porque doeu. Ai, porque aquela pessoa. Ai, porque aquele dia, né? E a gente vai tirando a casca e não vai sarando, né? Mas tudo faz parte do processo e tudo está no propósito de Deus, viu, irmã? E aí, quando sara mesmo, ai, não, tá entregue pro Senhor, deixa criar casca, deixa sarar, sarou, caiu a casquinha por ela mesmo, não foi você que tirou. Fica ali a marquinha branca. Como que se de vez em quando você precisasse olhar, opa, eu passei por isso e venci. Sabe? Então, que você se deixe curar, que você entregue essa ferida na presença do Senhor, que você receba dele e nele, porque é mergulhada na presença dele, que você receba dele e nele a cura para suas feridas mais profundas. Eu declaro isso em nome de Jesus. E que essas feridas mais profundas, aquelas que você sente vergonha, medo, ai, aquele dia foi difícil, essas feridas mesmo, Deus possa dar oportunidade para, assim como eu, você vivenciar o privilégio de entregar, assim, ó, ser instrumento de Deus, aqui, ó, tá o remédio para sua ferida, tá aqui a salvação para sua alma, que você possa ser esse canal de bênção quando você abrir sua boca para testemunhar, em nome de Jesus. Tudo, tudo gera vida, toda sua dor tem uma explicação. Deus estava ali comigo. Eu vi isso, eu senti a dor que ele sentiu e eu entendi que às vezes, como um pai e uma mãe, deixa o filho bater a cabeça ou passar por alguma experiência, porque vai gerar, assim, ó, um crescimento, Deus também faz isso com a gente. E ele permite algumas dores para algumas pessoas especiais, porque ele sabe que elas vão dar conta e ele sabe que ele pode contar com elas no reino espiritual para testemunhar, para gerar vida, para levar salvação. Certo, meninas? E eu nem sei porque que eu comecei desse jeito, mas comecei, já falei, e que em nome de Jesus isso seja vida para sua vida, viu? Deus já te deu o bom dia, já te deu o chacoalhão de hoje. Certo? Vamos para nosso encontro? Vamos falar de Daniel? A gente está falando de Deus, né? Deus está em tudo, como eu já tenho dito aqui, né? Deus é em nós e nós nele. Certo? Olha aqui, eu vou bem falar que hoje nós vamos falar sobre a fornalha. Hã? Nós estamos na frente da fornalha, hein? E nós vamos entrar com esses meninos lá para dentro. Nós vamos entrar, nós vamos entender, nós vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nesse dia. Bom, nós estamos em Daniel 3. Já falei a respeito do que estava acontecendo. Nabucodonosor sitiou lá Judá, levou cativo os melhores, os homens mais fortes, os jovens que tinham mais assim destaque, os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais fortes, porque não sei se você sabe, tudo tem um propósito. E Deus, e junto com Nabucodonosor e a tropa dele, foi lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Ó, foram lá para Babilônia. Babilônia, gente, lugar de onde você está preso, lugar onde é o seu cativeiro. Será que Deus está lá? O que está acontecendo que eu não estou entendendo nada? Daniel nem tinha feito nada para ser preso. Alguma coincidência com a nossa vida? É todas, né, irmã? Porque muitas vezes a gente é levado cativeiro, muitas vezes a gente está em lugares que a gente não quer estar e a gente não entende por quê. Muitas vezes a gente nem fez nada. O que eu fiz para merecer isso? Daniel e seus amigos estavam lá. Eles eram bonitos, eles eram fortes, eles eram sábios e eles tinham Deus.
tinha o combo completo. Hã? Mas estavam cativos. E aí, mesmo assim, Daniel perseverou. Lembra que a gente falou sobre isso? Insistiu com esperança. Continuou na intimidade com Deus, continuou se alimentando, continuou na presença de Deus, fez jejum, orou. Não ficou apático, porque Nabucodonosor teve um sonho e falou para os sábios: ó, vocês têm que adivinhar o sonho e vocês têm que adivinhar também a interpretação. Eu não sei como vocês vão fazer isso, mas vocês vão fazer. E se não fizer, vai morrer você e a casa de vocês. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E eu estou vendo morte. E pode acontecer morte espiritualmente na minha casa. Daniel, e era um homem que andava com Deus, assim como a gente, ó, pertinho do papai. Daniel, que andava com Deus, foi para a presença dele, porque não tem outro lugar para você entender as coisas, tá? Vamos recapitulando aqui, já tomando a cajadada da vez. Não tem outro lugar para você saber o que está acontecendo. Mesmo que esteja tudo fora do lugar, vai para a presença de Deus. Mesmo que você não tenha direção, vá para a presença de Deus. Juntou com os amigos, vamos orar, vamos pedir para Deus direção? Deus deu a direção. Ele soube qual era o sonho, interpretou o sonho, e assim, ó, podia ficar na dele. Eu tenho Deus, eu não quero nem me mexer. Mas ele não. Ele foi lá na presença do rei. Ele arriscou, porque e se não fosse o sonho? E se fosse coisa da nossa cabeça? Já passou por isso? E se for coisa da minha cabeça, gente? Não vou fazer isso não. E se for coisa da minha cabeça? Mas traz paz. Mas sabe aquela luta entre a carne e o espírito? Vou, não vou, vou, não vou. Deus está falando e eu, não quero. Deus está pedindo, não vou. E quando ele foi, enfrentou um rei, enfrentou alguma situação difícil, enfrentou toda ali, ó, as pessoas que estavam diante do rei, deu um passo de fé, e abriu a boca. Ó, o sonho é esse, a interpretação é essa. O rei, exatamente isso. O que ele fez? Elevou Daniel a governador numa posição acima de todos. Daniel livrou os feiticeiros, os conselheiros, que era tudo gente pagã, que não tinha nada a ver com ele, que ele podia ter ficado quieto, mas não. Quando a gente abre a boca, a salvação para a gente, para os próximos, porque Sadraque, Mesaque e Abednego também foram elevados. Então, quando a gente dá o passo de fé, enfrenta os problemas, fala e obedece a Deus, enfrentou, vem a bênção para a gente, vem a bênção para quem é próximo, e até quem não tem nada a ver com a história é abençoado também. A bênção respinga para tudo quanto é lado. Porque tudo de Deus é assim. Nada é só para uma coisa. Sempre é no superlativo. Sempre transborda. Então, a gente estava falando a respeito do que pode gerar vida, né? Então, as dores que a gente passa, ou as coisas que a gente tem que enfrentar, vão abençoar as nossas vidas, vão nos fazer mais fortes. Vocês acham que Daniel não saiu mais forte depois que conversou com o rei? Não é que Deus falou mesmo comigo? Não é que é mesmo tudo isso que Deus tinha me falado? Todas as vezes que a gente abre a boca para testificar alguma coisa, ou para dar o nosso testemunho, as pessoas são curadas, as pessoas são salvas, a gente leva a salvação, porque Deus está em nós. Mas a pessoa é abençoada, não é nada perto do que a gente é abençoado. A gente sai muito mais forte, a gente sai com a certeza de estar no caminho certo, a gente vira as costas e entra no carro, como muitas vezes eu fiz, com o coração transbordando. Obrigado, Senhor, porque eu tenho jeito feio, eu sou limitada, duvido, tenho medo, e mesmo assim o Senhor me usa. Hã? Tem recado de Deus pra gente hoje, hein?
Tô bem falando? É isso. Bom, demos o pano de fundo, assim, ó, o palco tá armado, a fornalha já tá acesa. Nós estamos aqui, ó, de frente. Vamos aprender com essa situação hoje, em nome de Jesus, de uma vez por todas, porque assim, ó, nós estamos nos 21 dias caminhando com Deus, não é para um ano novo, é para uma vida plena, uma vida cheia de Deus, uma vida assim, ó, de intimidade com Ele, sabe? De não errar mais as mesmas coisas, errar em outras, sabe? Mas não cair na mesma de sempre, sabe? Vamos mudar? Vamos crescer um pouquinho? Vamos virar mocinha? Vamos. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, sabe? Nós estamos aprendendo com meninos de 20 anos. Já falei ontem aqui, uma vergonha para nós, viu, irmã? Tô com 47 anos e tô aqui aprendendo com um menino de 20, que era Daniel. Provavelmente, tá, gente? Não tem nada escrito aqui. Ele tinha 20 anos. Mas estudos e a moça que ama leitura e ama essas coisas, assim, ó, de contexto, de contextualização, de contexto histórico, já procurou saber sobre isso. E eles tinham mais ou menos 20 anos. Isso, assim, ó, uma cajadada pra gente, porque a gente, véia de igreja, já véia, mãe de família, casada, fica aí dando trabalho nesse mundo, né? Bom, o que nós vamos falar hoje? Posicionamento, livramento, mas presença de Deus. Tudo no mesmo combo. Lembra do McDonald's? Dá um McLanche feliz aí para mim? É isso que Deus vai te dar hoje. Uma Mac palavra feliz. Onde vem posicionamento, livramento, presença de Deus. É isso, ó. São 3 coisas, e uma é consequência da outra, tá? Quando a gente se posiciona, a gente tem livramento, a gente tem bênção, a gente tem presença de Deus. É isso. Ó, Mac crente feliz. Certo? É o combo. Nosso texto base, tá? Daniel 3, lembra? A gente já estudou 1, 2. Quem perdeu, tá aí, irmã. Ah, mas eu deixei salvo. E quem é da mentoria também tem uma pastinha lá, e vocês sabem disso, onde está tudo guardadinho, e você pode assistir quantas vezes quiser. Vai ficar salvo aqui por enquanto, viu, irmãs, no Instagram. Depois eu, ó, vou fechar, porque isso daqui vai ser parte de um estudo que vai ser mais profundo ainda com as meninas da mentoria, certo? Bom, o que eu quero, o que Deus quer para as nossas vidas nesse dia? Nos inspirar. Testemunho não inspira? Inspira, né? Quando a gente encontra alguém com a mesma história que a nossa e que passou por isso, rapaz do céu, como nos inspira? E, lendo a palavra, nós somos inspiradas também por Deus, porque a gente se identifica, opa, ele passou também, opa, ele também teve um Nabucodonosor, opa, eles também enfrentaram uma fornalha, e não foi uma fornalha normal, ainda mandaram aquecer 7 vezes mais. Hã? Nunca na nossa vida as coisas são normais, viu? Vou bem falar, sempre esquentam mais o negócio pra gente. E mesmo que você, assim, no seu coração, gente, eu não fiz nada. Fica comigo, que vocês vão entender essa história. Bom, então a gente precisa permanecer firme, né? Se posicionar, permanecer firme, para ter aí o testemunho e a presença de Deus nas nossas vidas, certo? Bom, já falei a respeito do contexto, e vou falar e vou lembrar para vocês, a cultura babilônica, a fornalha, o rei Nabucodonosor, fazem o papel das lutas, do que o mundo empurra para dentro das nossas casas, do que a gente tem enfrentado, daquela doença difícil, tem tanta gente com câncer aí, tem tanta gente com feridas emocionais que estão aí abertas, minando pus, minando sujeira, e que hoje Deus está te convidando. Vamos entrar com eu estou com você na fornalha, mas eu quero que você saia diferente. Vocês sabem que é no fogo que o ouro é purificado, né? Hã? Vocês sabem que os metais, eles estão ali, vão para o fogo para depois, ó, levar uma marretadinha ou outra para tomar a forma certa.
do artesão. Hã? Entendem assim, alguma semelhança com a nossa vida? Gente, é no fogo, é na fornalha que nós somos purificadas. É no fogo, é na fornalha. É diante das situações difíceis, e são difíceis, como um abuso, como eu estava falando aqui no começo, ou de uma traição, ou de um filho que não tem um diagnóstico difícil. Gente, eu vivo falando para vocês a respeito dessas coisas. São coisas que a gente vai passando. E quantas vezes a gente olha para Deus e fala: Deus, o Senhor está caprichando, hein? Poxa vida, mais uma luta o Senhor está permitindo. E a gente ainda entra na presença de Deus brava, né? Mas tudo, de todos os jeitos, estamos sendo purificadas. Estamos sendo moldadas. Não é fácil estar na roda do oleiro, a gente já falou sobre isso, né? No barro a gente está rodando, além de estar rodando, ainda Deus vem, fica empurrando a coisa e fica ali apertando do outro lado e empurra e molda, empurra e molda. Não estou entendendo nada, tá tudo girando. Fica na roda do oleiro. Entra na fornalha, irmã. Falei ontem para vocês, estica o braço aí, ó, Senhor, tira logo, faz logo o serviço, porque eu quero é testemunhar. Hã? Então, às vezes não, todas as vezes, Babilônia, a fornalha, interpretar um sonho, enfrentar situações difíceis, são momentos onde Deus vai mostrar a glória dele através das nossas vidas. Tudo gera testemunho. Pode anotar aí, irmã que está anotando. Tudo gera testemunho. Sabe aquela ferida que você tem e que você fala assim, meu Deus do céu, que difícil. É essa mesmo que Deus quer usar. Essa daí. Ai, mas eu tenho vergonha. Gente, eu fui traída, eu fui abandonada. Prazer, eu também. Eu sobrevivi. Você também vai sobreviver. E como eu estou falando aqui, você vai falar para outra e vai gerar esperança em outra vida. E vai chacoalhar a pessoa e falar: rapaz, que vergonha, eu estou aqui dentro da caverna, sendo que essa mulher aí, ó, já passou, já venceu em Deus e já está aí, ó, testemunhando. Faz isso também, irmã. Qual que é a melhor forma da gente passar por isso? É reclamando ou é aprendendo e testemunhando? Qual dos dois você quer? Você quer ser daquelas que vão ficar lá na caverna, lá no fundo da caverna? Ah, ou não, para de lamber as feridas e vai testemunhar. Hã? Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua descendência. Eu nunca vou me esquecer desse versículo, que para mim, ele é um dos versículos da minha vida. E eu tenho certeza de que você vai ter os seus versículos também, se não até igual ao meu. Mas Deus nos dá essa deixa. Escolhe, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua descendência, ou tu e a tua posteridade. Ou seja, você, os da sua casa, e quem estiver perto de você vai ser abençoado, vai viver bem. Então, ao invés de ficar se lamentando, imagine se Daniel ficasse se lamentando, ou, ai, não vou fazer nada, ai, vou esperar a morte, ai, eu vou emburrar. Ele ia encontrar a morte mais cedo, mesmo sem ter feito nada. Se a gente trava, se a gente contende com Deus, se a gente se revolta, se a gente se afasta, se a gente fica de birrinha, ai, não vou mais ler a Bíblia, ai, não vou mais andar com Deus, Deus é mau. Que Deus é mau nada, nós somos maus. E nós não merecemos nada. Esse mundo jaz no maligno, e Deus, pela sua infinita misericórdia, quer nos curar e quer usar a nossa história para gerar salvação e vida para outra pessoa. E quando a gente entende isso, a gente para de reclamar. Tá na luta, irmã? Só enfrenta, só vai. Certo? Bora. Gente, o que tem exigido? Ó, o rei falou, ó, foram lá falar para ele que tem 3 ali que não estão se prostrando diante da imagem. Tem 3 ali que não estão adorando. Tem 3 ali que estão se posicionando. O senhor não vai fazer nada? É igual o demônio vem
para Satanás e falar assim, ó, tem uma mulher ali que não está se prostrando para esse mundo. Tem uma mulher ali que está fazendo diferente. O diabo, os demônios falam para Satanás, você não vai fazer nada? E Deus está Deus está vendo tudo, viu? Deus estava ali, estava vendo tudo. Assim como eu contei aqui no começo, Deus estava na minha história também. Deus está vendo tudo. O coração dele também fica apertado, porque se nós somos a imagem e semelhança, imagem por fora, semelhança por dentro, nosso coração é parecido com o de Deus, os nossos sentimentos também. Não os maus, mas os bons. Aquele sentimento de cuidado que uma mãe tem com o filho, Deus tem com a gente. Mas ele olhando as situações que a gente está enfrentando, ele já sabe o final. Ele sabe que vai produzir vida, que você vai ficar melhor, que você vai ficar mais forte, que você vai passar por isso e testemunhar, que você, daqui a 2 anos, vai falar para alguém do seu testemunho, olha, eu fui curada nesse dia, e hoje eu estou para te falar, você também vai ser. E aí, quando a gente faz isso, Deus já sabe disso, ele acalma o coração. E ele fala, não, ela vai aguentar, e ela vai testemunhar, e vai ser tudo para minha glória, e nós vamos levar mais uma alma para o reino de Deus, para o meu reino. O reino está sendo povoado. Daniel enfrentou os desafios dele. Quais são os nossos desafios? Qual é a ferida que você insiste em tirar a casquinha? Qual é a ferida que você não deixa Deus passar? Deus tirar toda a sujeira, porque o processo dói, viu, gente? Vai para a presença de Deus. Deus, o Senhor tem liberdade para me limpar. Vocês já foram limpar uma ferida feia num pronto-socorro da vida? O que eles fazem? Primeira coisa, eles metem o sabão e esfrega. Tá doendo? Tá, mas eu tô limpando. Hã? Tá doendo, mas eu tô limpando. Deus tá falando isso pra gente. E aí depois ele limpa. Limpou? Nossa, agora vai cicatrizar. Vai nada. Primeiro eu vou passar um remédio. Bálsamo é o nome do remédio. Um bálsamo de cura. E com toda a delicadeza do mundo. Depois de ter limpado, que foi um processo mais difícil, ele começa a passar o bálsamo. O bálsamo tem um cheiro bom. E aí ele começa a fazer a cicatrização. E você olha de vez em quando, mas você lembra, opa, eu não posso mexer mais. Está cicatrizando. E aí fecha a ferida. Casquinha tá lá para te lembrar, ó, você conseguiu. Passou. E quando você menos espera, você olha de novo, não tem mais casca. Só tem a marquinha. Já cortou com faca, depois fica só o fiozinho? Só tem a marquinha. E a marquinha é para te lembrar. Eu venci. Deus estava comigo. E isso daqui vai gerar testemunho. Vou falar, no começo aqui, ó, trouxe essa pastinha. E eu quero dividir com vocês algumas coisas. Uma das minhas fornalhas. Eita, nós. Sabe o que é isso aqui, gente? Logo que eu comecei a minha caminhada com o Ricardo, meu filho autista, eu não sei por que Deus me fez fazer uma pasta para ele. E eu sou muito organizada. E aí eu comecei a comecei a organizar tudo. E aí eu fui organizando, e tá tudo organizadinho, mas tem uns exames aqui no meio. Tudo isso aqui é exame, viu, meninas? Tudo, ó. Mapeamento, contagem cromossômica, tá tudo aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês uma coisa. Cadê, gente? Cadê? Ô, Jesus.
Eu não sei se dá para... Ops, não sei o que eu fiz aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas essa daqui, ó, é a turminha do Ricardo na escola. Esse daqui é o Ricardinho, ó, do lado da professora, porque ele malemar tinha sustentação. Eu vou mostrar para vocês já. Tá vendo a linguinha dele? Aqui, ó. Perdão, esse daqui. Tá vendo a linguinha dele? Sempre tava para fora. Ele era lindo. Mas ele tinha algumas características que faziam com que as pessoas ficassem assim, gente, mas como assim? Esse menino tem característica de síndrome de Down? Como assim? Vou pegar outra aqui. Cadê, gente? Ô, Jesus, misericórdia. As coisas de Deus manda. Quero falar disso com vocês, gente. Porque é muito legal vivenciar as coisas de Deus, sabe? Vivenciar os propósitos de Deus e saber de que Ele está no controle de tudo, sabe? Ó. Isso daqui, ó, é uma contagem cromossômica. O dia que eu fui fazer essa contagem cromossômica, eles falaram assim para mim, ó, é da APAI, não sei se dá para ver. No dia que eu fui fazer esse teste aqui, nessa contagem cromossômica, o médico falou assim para mim, ô mãe, ele tem todas as características de síndrome de Down. E tinha mesmo, viu, gente? Porque depois eu fui estudar a respeito, tinha mesmo. E fez o exame, eu já saí de lá, assim, na hora de tirar o sangue, eu já saí de lá com a consciência de que provavelmente esse seria o diagnóstico. Síndrome de Down. Porque ele não andava, não falava, um bebezinho quietinho, que estava sempre assim, ó, com a linguinha de fora, que tinha muita mobilidade, muita, até hoje, né? Ele pega isso daqui assim, ó, e junta aqui. Faz assim, sabe? Ele faz assim, ó, e junta esse dedo aqui. Ele tem muita mobilidade, é molinho, sabe? Isso para uma criança, não, ele acaba fazendo com que não tenha sustentação, né? Para andar, né? Nem a coordenação motora suficiente, enfim. E aí eu fiz esse tal do teste do pezinho, sabe? Eu queria mostrar ainda outra coisa, mas eu fiz um bololô aqui. Jesus. Junto com ele, junto com, ai, junto com essa contagem cromossômica, veio também uma... Achei. Eu achei! Esse daqui era o máximo que o Ricardo conseguia fazer. Aqui, ó. Isso era o máximo que ele podia fazer. Ele não andava, não falava. Era isso daqui, gente. Era o máximo. Essa daqui é a minha mãezinha segurando ele, ó. Ó como ele tava. Esse é o Ricardo. Vocês percebem como ele estava sendo seguro? Ele não tinha sustentação nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, a gente segurava ele assim. Eu vou mostrar a carinha dele para vocês verem assim, ó. Ai, Deus maravilhoso. Testemunho, né, gente? Testemunho. Aqui, ó. Aqui dá para vocês perceberem bem como era a carinha dele. Parecia síndrome de Down, gente? Hã?
Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas depois eu vou colocar nos stories para vocês irem lá. Ele tinha a linguinha para fora. Ah, e tem mais uma coisa que não foi notado quando ele nasceu e que era muito importante, assim, ia ajudar a gente muito. Ao crânio dele em relação ao resto do corpinho. Isso também faz toda a diferença no diagnóstico, mas eu não sabia disso, sabe? E aí, esse doutor viu o Ricardo desse jeito e falou assim para mim: ó, mãe, tem toda a característica, viu? Então eu já saí de lá, imagina, já com o protocolo, né? E chorando, assim, ó, abraçada no protocolo. Cheguei em casa, chorei, porque um médico já tinha falado: mãe, não fiz o exame, mas vou falar, tem todas as características. Então já vai se preparando. Eu acho que ele, no coraçãozinho dele, ele quis assim, me preparar. E aí eu já saí de lá derrotada. Não que. Porque assim, a gente nunca está preparada para um diagnóstico difícil, né? Eu quero falar a respeito disso com vocês também, sabe? Os diagnósticos difíceis. As coisas que a gente vai enfrentando, ou que vão falando, ó, vai ser assim, vai ser assado, e que a gente acredita, né? Mas aí, gente, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, uma das coisas que. Aqui, ó, relatório de contagem cromossômica, tá aqui, ó. Esse é da FAMEMA. Esse médico aqui, ele é um dos maiores aliás, na época, ele era o bambambam bam, bam do interior do estado de São Paulo. Sabe, aquele assim que todo mundo queria. E aí ele que falou isso para mim: olha, mãe, provavelmente ele tem síndrome de Down, então vai se preparando para você já entrar em contato com a PAI, tanto que já até mostrei o papelzinho para vocês. Depois, eu fui para esse daqui, ó, Dr. Zan Mustache, referência na América Latina a respeito de qualquer coisa que tenha a ver com genética. Fui atrás do homem. Aliás, Deus colocou uma amiga muito querida, a Cristiane, mãe da Juju, que é síndrome de Down, que tem um Instagram lindo, e ela falou: Vi, eu sei o caminho, vamos conversar com esse cara? E ela mesmo ligou, ela mesmo negociou, ela me abençoou, me levou para São Paulo, ela estava lá em São Paulo, eu só paguei a viagem, foi eu e o Ricardinho lá para São Paulo. Olha a caverna aí, gente, a fornalha aí. Eu estava de frente com a minha fornalha, uma das, né? E aí ela me esperou lá em São Paulo e foi, assim, a minha amiga querida, e eu tenho muita gratidão a Deus pela vida dela. E aí ela me levou para esse Dr. Zan Mustache, referência na América Latina em análise cromossômica e tantas outras coisas. Bom, enfim, o que esse homem falou para mim? Ele falou o seguinte, meninas: do mesmo jeito que o médico aqui de Marília falou: olha, seu filho tem síndrome de Down, então já se prepara, vai atrás da PAI, que não sei o quê. Um judeu, que ele é judeu, Dr. Zan, ele falou assim: mãe, o seu filho tem mesmo todas as características e nós vamos esperar o diagnóstico. Porque enquanto ele estava falando comigo, tinha uma enfermeira no chão, de frente para um espelho, conversando e brincando com o Ricardo, estimulando ele para ver as reações, e ele conversando comigo, mas analisando o Ricardo. E diante dessa fornalha, um judeu falou assim para mim: mãe, o seu filho é como um passarinho. Se você deixar ele na gaiola, tá tudo bem. Ele vai estar bem cuidado, ele vai ter comida, ele vai ter uma vida boa até. Mas se você
acreditar de que ele pode voar e deixar essa gaiola aberta, ele vai voar. E adivinha qual dos dois eu escolhi? Eu escolhi deixar a gaiola aberta. Eu escolhi confiar em Deus. Porque no dia que eu fui na primeira análise, eu saí de lá com o protocolo para pegar o resultado depois. Eu abracei esse protocolo e cheguei na minha casa. Coloquei um louvor do... aquele... No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só os teus olhos me veem, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Eu nem sonhava em nada, nem em relação a Ricardo, nem em relação das coisas que eu já vivi. Mas eu coloquei a cara no chão e chorei muito. E eu entreguei o Ricardo na presença do Senhor. Senhor, o meu filho é teu. Que ele seja um Samuel nesse mundo. Que ele seja um profeta. Eu vou preparar ele para ele viver esse milagre. E nenhum dos meus dias eu vou desistir de orar por esse menino. E nenhum dos meus dias eu vou desacreditar ou desconfiar de que o Senhor não vai estar comigo. E a partir daquele protocolo, a partir do que esse outro doutor falou. Um falou que provavelmente ele teria síndrome de Down. Outro falou que deixa a janela aberta, deixa esse passarinho voar. Eu me apeguei no que era bom. Lembra? Escolhe, pois, a vida. Eu escolhi a vida. E com isso, respingou no meu filho. E aí, esse menino que tinha uma sentença de morte, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na frente da fornalha, mas decidiram, mesmo que o Senhor permita que a gente entre, ele vai estar lá comigo. E aí, esses meninos entram na fornalha. E aí, nós decidimos pela vida. O que Deus tem para falar para a gente hoje, nessa manhã, é que você pode escolher entre viver um milagre ou simplesmente passar por essa vida sem fazer diferença nenhuma. O Ricardo, ele podia ser mais um dentro de casa, isolado, dando os passinhos dele bem lentos, mas ele teve uma pessoa de fé, assim como seu filho pode ter, assim como seu marido pode ter, assim como a sua doença pode ter. Alguém que acredite em Deus e que ouse começar a proclamar, vai virar testemunho. Então, a gente pode ter esses dois lados. E por isso que eu amo tanto esse versículo. Porque ele norteia a minha vida. Eu escolho a vida todos os dias. Eu tenho motivos para reclamar, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho muitas limitações. Mas eu escolho a boa parte. E a boa parte, muitas vezes, inclui uma fornalha. Então, Deus está nos esperando lá dentro da fornalha. E agora eu vou ler um dos versículos que eu mais amo também. Eu vou falando com vocês e vou virando as páginas aqui. E viram. Então o rei se espantou. Por quê, gente? Eu vou ler o contexto? Vou ler o contexto para a gente se situar. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Muitas vezes a gente está com as mãos amarradas. Às vezes a gente não pode fazer nada. Não tem o que fazer, a não ser ir para a fornalha.
Com as mãos amarradas, eles não podiam lutar mais. E é exatamente nessa hora que Deus entra. Quando a gente não oferece mais resistência. Lembra da historinha do tirar o sangue do Ricardo? O menino demorou 20 minutos para tirar sangue, o Ricardo 2. Porque ele foi esperto e entendeu de que quando ele não se saculejasse, enquanto ele lutasse contra, ele ia sofrer. Então Deus muitas vezes deixa atarem as nossas mãos para que a gente não lute, porque ele quer entregar um milagre para a gente. E os lançassem na fornalha de fogo ardente. E lembrem que ela foi aquecida 7 vezes mais. Porque a vida do crente nunca é normal a de todo mundo. Todo mundo passa luta. Mas o cristão sempre tem um pouquinho a mais. Mas porque a nossa vida gera testemunho, certo? Então, esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas era sinal assim, ó, era a identidade deles. Na época, a túnica era para isso. Um pai, quando queria dar um presente muito importante para o filho, dava uma túnica. A túnica era a identidade deles. Muito legal, né? Porque eles foram atados junto com a túnica, junto com a identidade deles. Ah, ó, você é cristão? Vou amarrar aqui. Ah, você não, sei lá, você tem algum dom e talento? Ah, você é isso, você é aquilo. As coisas boas que a gente tem, muitas vezes estão amarradas junto com a gente. Atados com seus mantos, túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa. Não foi só acesa, foi sobremaneira. Porque a palavra do rei era urgente. E a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Gente, quem chegou perto morreu. Porque não era para eles, era para Sadraque. Capítulo 3, lindeza. Capítulo 3, versículo... Nós estamos no 21. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? Foi 3 que a gente lançou e não estava amarrado? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. A gente pode ter entrado dentro da fornalha atada. Mas dentro da fornalha a gente tem um encontro com o Rei dos Reis, que já estava nos esperando lá dentro. É dentro da fornalha que ele vai desatar tudo aquilo que trava as nossas vidas. Sabe aquela dor, aquela vergonha, aquele abuso, a traição, as dificuldades, a doença, o câncer, uma malformação genética. É tudo lá dentro da fornalha. E é dentro da fornalha que Deus desata tudo, desata todos os nós das nossas vidas. E junto, cada vez que ele desata, cada nó que ele vai desenrolando, junto a eles, também vai soltando as nossas vidas. Lembra da túnica? Que era sinal também da grandeza da pessoa, da identidade da pessoa, de quem ela era naquele lugar. Ela não foi consumida pelo fogo. A luta que a gente enfrenta
Só mostra quem realmente a gente é. E assim, ó, tudo de bom que Deus colocou na gente não vai ser consumido na fornalha. Eu lembro que um bom tempo, uma boa parte da minha vida, um ano mais ou menos, eu fiquei muito, muito, muito amarga, sabe? Mas essa não era eu. Dentro da fornalha, eu me reencontrei. O que o que era para gerar morte, o que às vezes o mundo estava esperando. E dessa vez ela vai ser derrotada. Às vezes Satanás também estava ali. Queria assistir de camarote a nossa derrota. Mas assim como o rei viu homens andando lá dentro, nós estamos passeando dentro da fornalha. Nós estamos caminhando. A gente consegue ficar de pé dentro da fornalha. Não fica travada, não. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Então, encontra com Deus essa fornalha. Jesus estava ali, estava desatando tudo que estava amarrando a vida deles. Estava lembrando deles da identidade que eles tinham nele. Vocês acham que eles só ficaram do lado de Jesus? Eu ia conversar com Jesus. Eu ia abraçar Jesus. Eu ia perguntar algumas coisas. Ou não, eu só ia desfrutar. Hã? Você acha que eu vou contender alguma coisa com Deus? Não ia, não. Eu ia, Senhor, o Senhor está aqui. Que privilégio. Senhor está aqui. Então, todas as vezes que você estiver na fornalha, mesmo que esteja acesa 7 vezes mais, Satanás já foi derrotado lá na cruz. E esses homens que jogaram os 3 na fornalha foram mortos, como sinal de que os demônios que se levantam, Satanás que se levanta, tentando nos empurrar e achando que a gente vai morrer em determinadas situações, eles já são derrotados. Eles ficaram lá na porta da fornalha. Já foram derrotados. E dentro da fornalha, nós vamos ser purificadas, nós vamos ser desatadas, nós vamos ser moldadas. Lembra do ouro que é purificado no fogo, que toma forma no fogo. Ouro é o material mais precioso que tem. Você acha que sua vida também não é? Na fornalha, irmãs. Vou continuar para a gente fechar isso daqui, porque a gente já passou muito do tempo. Porque a palavra do rei era urgente, nós já lemos. Esses 3 homens caíram atados. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Você vai sobreviver? Você vai testemunhar? Vai. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Sabe o que é isso? Ele era extremamente grande, forte. Ele foi tido como um anjo, mas na realidade era Jesus. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Altíssimo. Vocês percebem que ele não chama só pelo nome, mas também pelo sobrenome? Juliana, Acrísia, Silvana, Daniela, Camila, serva do Altíssimo. A gente não tem só nome agora, a gente tem sobrenome. Eu sou a Viviane, serva do Altíssimo. E pode repetir aí seu nome. Eu sou serva do Altíssimo. Tô na fornalha, mas vou sair. Sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum
sobre sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados, não aconteceu nada, nem um fio de cabelo encolheu. Nada. A gente sai inteira, sai melhor, mais forte. Nós estamos na presença de Deus. Ajuntaram-se e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas como assim? Não tinham mudado o nome deles? Lembra que no começo eles deram outros nomes para eles, que faziam referência aos deuses da Babilônia? Opa! O rei chamou pelo nome certo. Misericórdia, ajuda de Deus, quem é como Deus? Eu também. Deus abençoe. Amém, meu bem. Tá bom. Beijo. Meu amor tá saindo. Então, agora, o mundo reconhece quando a gente sai da fornalha. A gente enfrentou a fornalha, saiu, estava com Deus lá dentro, saiu, o mundo reconhece. Viviane, a Crisia, Leila, Silvana, Cristina, Gabi, servas de Deus. Bendito seja o Deus desses meninos, que agora são homens, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Tá com dúvida, irmã? Confia. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Olha o rei em letra minúscula aí. Preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, entretanto, todavia, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montura, ou seja, acabem mesmo, né? Fica aquela, tudo é um monte de tranqueira, né? Acaba com tudo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Ah, pode grifar aí, irmã. Você que está com a Bíblia na mão e você que está com papel e caneta, grifa aí. Porque não há outro Deus, Deus em letra minúscula, porque está falando de todos os deuses, tá? Os outros deuses é tudo pequenininho. Não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Essa é a direção de Deus para as nossas vidas hoje. Você é doido? Como é que a gente duvida de alguma coisa? Como é que a gente tem medo de alguma coisa? Como é que a gente pode não confiar num Deus tão tremendo? Gente, quem chegou perto da fornalha morreu. Os demônios que ficam lá na porta dos hospitais, do lado do leito, torcendo para o crente morrer, rapaz, é tudo derrotado. Já foi derrotado na cruz. Nós estamos tendo um encontro com Deus na fornalha. Na fornalha, ele está desatando tudo que está amarrando a sua vida, está te curando, está te fortalecendo, está te lembrando da sua identidade, e agora, de mão dada com Deus, você pode sair. Sai, serva do Altíssimo, está na hora de sair da fornalha. Tá na hora de sair da sua luta, tá na hora de encarar o seu problema de frente. Eu estou com você. Comigo, você vence qualquer coisa. Na minha presença, em intimidade comigo, caminhando ao meu lado, confiando na minha fidelidade, você é mais do que vencedora.
Certo? Que isso, gente? Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus é viva, né? Hã? Que delícia esse encontro. Eu já li isso daqui tantas vezes, gente. E eu tenho certeza que vocês também. Mas hoje, mais uma vez, foi diferente. Deus está com a gente na fornalha. Deus estava comigo, com o Aldo, quando eu coloquei a cara no chão, me falei, Senhor, eu te entrego, e que eu, Ricardo, seja o Samuel nesse tempo. Meu filho não ia poder andar, não ia poder falar. Está indo para a faculdade. Fechou o semestre sem nenhuma matéria retida. Porque quando Deus faz o milagre, faz completo, mas a gente precisa confiar. Confia, Ele está com você. Ele vai te dar vitória. E não tem diagnóstico nenhum que possa travar a nossa vida. Não tem papel nenhum que possa travar. Não tem acontecimento nenhum que possa travar. Comecei aqui falando a respeito do abuso que eu sofri, mas Deus estava ali. Ele sentiu a minha dor, mas ele tinha um propósito. Todas as vezes que acabam as nossas reuniões, eu sinto uma alegria, mas uma alegria que vocês não têm ideia. Porque mesmo limitada, mesmo sendo tão, sabe, tão pequena, Deus nos usa. Por que a gente luta tanto? Que essa manhã você encontre com Deus, mesmo estando dentro da fornalha. E que você vá na direção dele assim, ó. Desata meu nó. Eu não quero mais isso para minha vida. E que vocês possam entender que toda dor gera testemunho. Não cessem de falar. Se posicionem. Ai, mas o meu filho é rebelde, meu filho está longe da presença de Deus. Sabe, o único conselho que eu te dou? Ame. Ame como Deus te amou. Lembra quando você também fez as suas pataquadas? Lembra quando você era jovem também e fez tanta coisa errada? Deus amou a gente. E por que a gente não consegue amar? Eu fico lembrando das coisas que eu escolhi na minha juventude. E eu sei que você também fez tantas escolhas erradas. Escolha amar. Ame, 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 abraça, beija. Proclama bênção para esse menino, para essa menina. Proclama bênção para o seu marido. Proclama bênção para você. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. Ame como Cristo amou, sem esperar nada em troca. Mais uma vez ele bebeu. Eu não estou esperando nada em troca, eu só estou amando. Deixa um cantinho da mesa pronta com um lanchinho e com um bilhetinho. E no final do bilhete põe não um versículo de condenação, mas de amor. E depois do versículo coloca, eu te amo. Você é Daniel, servo do Deus Altíssimo. Deixa lá. Ora. Vai no quarto dele quando ele não estiver e ora. Quando você estiver com seu filho que está afastado, que está bebendo, que está na noitada, abraça ele. E de costas, assim, ó, põe a mão na cabeça dele, quietinha. Não precisa ser aquela mãe crente chata, não. Quietinha, proclama a bênção do Senhor sobre a vida dele. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, ele vai ser um servo usado e aprovado por ti, Pai. Que onde ele passar, em nome de Jesus, a sua graça, a tua bênção, poder e unção estejam sobre a vida dele.
e que até a sombra dele produza vida em nome de Jesus. A mesma coisa com o marido, a mesma coisa em relação à doença que você está enfrentando, que quer que seja. Ande com Deus. Seja conhecido no mundo espiritual. Esses meninos entraram meninos. Saíram homens, servos do Deus Altíssimo. Amém, irmãs? Extrapolamos o tempo, mas foi bom demais da conta. A gente ora, a gente chora, a gente ri. Eu quero estar na presença do Senhor, e eu tenho certeza que vocês também. Certo? Não falei nada do que eu tinha escrito aqui. Nada. Eu falei o que Deus mandou. E Deus manda eu escrever também, viu? Mas eu tenho absoluta certeza de que essa reunião foi guiada, dirigida por Deus. Deus é bom demais, meninas. Deus é bom demais. E até aquilo que nos dá medo é usado para a glória dele. Então, sai para fora, Lázara. Sai para fora, Sadraque, Mesaque, Abidnega. Deus tem vida aqui do lado de fora para você testemunhar. Imagina as pessoas olhando ele saindo. Imagina quando você sair, quando você resolver sair. Então sai. E que em nome de Jesus você viva milagres extraordinários. Eu declaro aqui em nome de Jesus que o poder, a unção de Deus esteja sobre cada uma das mulheres que estiverem assistindo e as que ainda vão assistir em nome de Jesus. Que Deus possa trazer uma alegria sobremaneira e um entendimento do que você está passando. Em nome de Jesus, e que você tenha a paz que excede todo entendimento. E que você receba a vitória, em nome de Jesus. Aliás, Deus já te deu, que você tome posse da vitória, em nome de Jesus. Você, nele, é mais do que vencedora. Amém? Vamos orar, irmãs? Vamos orar. Diz que orar é falar com Deus, né? A gente está falando com ele desde as 5 da manhã. Que delícia. Eu já tô resfriada, eu tô mais ainda agora. Tô ranhenta agora. Mas é bom demais chorar na presença de Deus, né? É bom demais ter esperança nele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te entregamos nessa manhã as nossas ataduras. Tá tudo no teu altar, Pai. Faça-nos entender, Senhor, que o Senhor está com a gente na fornalha. E que é na fornalha que o Senhor está moldando o nosso coração e o nosso caráter, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos sair para fora, Senhor, diferente da forma que nós entramos, em nome de Jesus. Que o Senhor ajude, Pai. Ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está em cada casa, em cada coração. Então, em nome de Jesus, que nós possamos assumir o nosso sobrenome, servas do Deus Altíssimo, e testemunhar para quem quer que esbarrar nas nossas vidas, no nosso caminho. Em nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por essa reunião. Obrigada, Senhor, porque tudo gera vida quando a gente está com o Senhor, Pai. Obrigada por essa alegria que nós sentimos, Pai. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue moldando as nossas vidas. Que o Senhor continue manifestando a tua glória e o teu poder em nome de Jesus. E que esse estudo seja um marco, Senhor. Que esse encontro de hoje seja um marco no mundo espiritual. Esse foi o dia em que essa mulher se posicionou. Esse foi o dia da cura. Esse foi o dia da libertação. Esse foi o dia de sarar as feridas. Em nome de Jesus, nós te entregamos as nossas vidas.
O Senhor tem liberdade. Faz o que o Senhor quiser. A nossa vida é tua, a nossa casa é sua. Quem nós amamos, Senhor, nós colocamos no teu trono hoje, Senhor. E nós declaramos, nós assumimos o compromisso de amar e testemunhar. Em nome de Jesus. Que onde quer que nós estejamos, seja o Senhor, sejam as suas mãos, sejam os seus pés, sejam as suas palavras em nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Oh, glória a Deus, aleluia. Vou desligar as meninas do Instagram aqui. Um beijo, amo vocês, é um privilégio estar caminhando com vocês. Nós nos vemos amanhã, hein? 6h30, irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, irmãs? Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Pronto. Amém, irmãs? Eita, glória, hein? Tudo bem por aí? Sobreviveram? Eita, Deus maravilhoso, que transforma a vergonha em glória, o nosso pranto em festa. Tudo gera vida, minhas lindas. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês são tudo quietinha, estão tudo ali, ó, pensando em tudo que a gente aprendeu, né? Que Deus abençoe. Deus já abençoe esse dia, né? Que nós possamos tomar posse de cada uma das promessas de Deus para nós. Que nós possamos crer que mesmo na fornalha o Senhor está ali. Aliás, Ele está, a gente não precisa nem crer, Ele já está. Mas que a gente possa vislumbrar, desfrutar da presença dEle, mesmo na fornalha. Amém, irmãs? Vou bem falar que a turma do Meet, assim, ó, é a mais. Vou bem falar que a turma que caminha comigo mais de pertinho, quando vocês colocam o rosto de vocês, eu lembro de vocês nas minhas orações. Cada um tem um nome aqui, e eu anoto no meu caderno de oração, sabe? Então, que em nome de Jesus nós possamos nos sustentar umas às outras em oração. Lembrem de mim nas suas orações. E que Deus possa manifestar a glória dele através das nossas vidas, onde quer que nós estejamos, independente da situação. Ele em nós, nós nele. Amém, irmãs? Que Deus abençoe. Eu amo vocês. Até amanhã. 6h30, irmãs. Não atrasem. Certo? Um beijo. Vivam esse dia da melhor forma e testemunhem em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, lindezas. Amo vocês. Tchau. Beijo, obrigada por tudo. Deus abençoe. Amém. Muito forte.